Olá, meus amigos e minhas amigas. Jornalistas da agência de notícias Reuters receberam informações de algumas fontes dizendo que Trump já teria conversado com Putin. A notícia é que ele ligou para o Putin para pedir que ele não escalasse ainda mais a guerra na Ucrânia. No entanto, gente, o Kremlin foi rápido e disse que não teve conversa nenhuma. Dmitry Peskov chamou essa história de invenção, fake news pura. Ele afirmou que essa conversa simplesmente não aconteceu. E ainda alfinetou a mídia, dizendo que até veículos mais renomados andam publicando coisas sem checar direito ultimamente. Bom, e aí fica a dúvida, né? Será que a conversa aconteceu mesmo ou alguém está tentando plantar notícia? O que sabemos é que Trump teve uma rápida conversa com o Zelensky, mas o teor dessa conversa ainda não temos a mínima ideia do que foi. Sobre isso, Steven Sheen, que é o diretor de comunicação do Trump, afirmou que eles não comentam sobre conversas privadas entre o presidente Trump e outros líderes mundiais. Gente, Trump acabou de ser eleito, só toma posse em 20 de janeiro do ano que vem. Mas parece que já é o presidente efetivo. Cadê o Biden? Bom, o conselheiro de segurança nacional dele, Jake Sullivan, disse que Biden está focado em garantir uma transição de poder pacífica, né? Além disso, ele pretende discutir com o Trump a situação da Ucrânia, da Europa, da Ásia e do Oriente Médio. Claro que ele está vendo que o Trump chega cheio de promessas de cortar os investimentos dos Estados Unidos na Ucrânia, então é lógico que Biden vai tentar convencer o Congresso e a próxima administração que abandonar a Ucrânia agora seria um desastre para a estabilidade na Europa. Mas pelos comentários do presidente eleito, parece que ele está mais do lado dos que afirmam, como o próprio Putin já fez, que a ajuda só serve para prolongar a guerra. Além disso, o próprio vice do Trump já afirmou que essa bolada toda poderia estar sendo aplicada na proteção das fronteiras do país, que, como sabemos, estão impotentes na contenção da imigração ilegal. Enquanto isso, Oleksandr Sirski, que é o comandante das forças ucranianas, disse que a Rússia está se esforçando para empurrar os ucranianos para fora da região oeste de Kursk. O comentário de Sirski veio logo depois de uma reportagem do New York Times que diz que Moscou reuniu uns 50 mil soldados perto da fronteira. Agora aqui entra um detalhe interessante, que é o de que esses soldados incluiriam tropas da Coreia do Norte, só que o próprio Sirski não mencionou os norte-coreanos. Ele só falou sobre o avanço russo e como os russos estão seguindo ordens para desalojar as tropas ucranianas e tentar ganhar mais território. O Ocidente, junto com a Coreia do Sul e a Ucrânia, já tinham dito que a Coreia do Norte mandou soldados para ajudar a Rússia. Mas Moscou, como sabemos, não confirmou isso e nem negou. O que é fato indiscutível é que Putin assinou um tratado com a Coreia do Norte com um ponto sobre defesa mútua. Bom, gente, mas mesmo com a Rússia empenhada nessa investida em Kursk de retomada de território, ela também segue avançando devagar no leste da Ucrânia. Agora, Sirski valorizou essa concentração de tropas russas, dizendo que essa movimentação russa ali estaria desviando tropas russas que poderiam estar fazendo pressão maior no leste. Ou seja, o comandante ucraniano está tentando olhar o copo meio cheio. Mas lá no leste, a situação em Pokrovsk está bem tensa. Ontem, domingo, os russos ampliaram as operações por lá e, pelo visto, estão avançando em várias direções ao mesmo tempo. Imagens geolocalizadas já mostraram os russos ganhando terreno ao sul de Novolizivka, que fica no sul de Pokrovsk. Há também relatos de que eles teriam avançado para o sudoeste e sudeste de Pokrovsk em áreas como Lizivka, Petrivka e Horivka. Mas calma, meus amigos, porque nem tudo está confirmado visualmente, tá? A gente sabe que em guerra nem sempre tudo que se ouve é realidade. Os ataques também continuam ao leste de Pokrovsk, nas proximidades de Promin e Miroliubivka, e também a sudeste, nas áreas de Lizivka e Selidov, ou seja, a pressão russa vem ganhando força em várias frentes. Há também registros de que o batalhão Veles da 35ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia está operando com drones na direção de Pokrovsk. Esses drones estão sendo usados para reconhecimento e ataques específicos, o que acaba contribuindo ainda mais para desgastar as defesas ucranianas. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, ontem as forças israelenses entraram com tanques na área oeste do campo de Nuseirat, que fica no centro de Gaza. Isso pegou muita gente de surpresa. Segundo os residentes, os tanques começaram a avançar e abriram fogo. Um dos moradores, Zaik Mohammed, que fica a cerca de 1 quilômetro de onde tudo aconteceu, disse que muitos ficaram presos em suas casas.
Essas pessoas estavam tentando sair, pedindo para serem liberadas. Enquanto isso, outros fugiam com o que podiam carregar, saindo às pressas. Gente, nem parece, né? Mas essa guerra já está completando 14 meses. Israel tem concentrado suas operações no norte e centro de Gaza. Eles afirmam que é para tentar enfraquecer os militantes do Hamas e impedir que eles se reagrupem. Por isso, pediram para dezenas de milhares de pessoas saírem dessas áreas. Só que, é claro, muita gente está com medo de que, se saírem, talvez nunca consigam voltar para suas casas. Para piorar, meus amigos, as negociações para um cessar-fogo estão cada vez mais complicadas. O Catar, que vinha tentando mediar um acordo, decidiu dar um tempo nas negociações porque, segundo eles, tanto Israel quanto Hamas precisam mostrar mais disposição para chegar a um entendimento. Hoje cedo houve ataques aéreos em Gaza que deixaram várias vítimas. Segundo os médicos, 7 pessoas morreram no Zerá em 2 ataques separados, sendo que um deles atingiu uma área onde estavam montadas tendas. Enquanto isso, no norte de Gaza, na cidade de Beit Lahia, outros 4 palestinos perderam a vida em mais um ataque aéreo. Até os hospitais estão sendo atingidos. Em um deles, o hospital Kamal Adwan, que fica perto de Beit Lahia, 3 trabalhadores de saúde foram feridos por disparo de um drone israelense. Israel até o momento não comentou sobre esses incidentes que aconteceram hoje pela manhã. No entanto, gente, o exército israelense afirmou no sábado que conseguiu atingir um comandante do grupo Jihad Islâmica aliado do Hamas em um centro de comando que antes funcionava como uma escola em Gaza City. Esse ataque, segundo os palestinos, acabou matando 6 pessoas no local. Aí tem mais. Israel cercou 3 hospitais na área de Jabalia há várias semanas, e as autoridades dos hospitais estão se recusando a evacuar, mesmo sem suprimentos básicos como comida, remédios e combustível. As forças israelenses alegam que o Hamas está usando civis como escudo para suas operações, mas, como temos visto, o grupo acaba negando essas acusações. Desde o início das operações, há mais de um mês, os tanques israelenses já entraram em Beit Lahia, Beit Hanun e no campo de Jabalia, no norte de Gaza. Segundo Israel, esses ataques resultaram na morte de centenas de militantes. Em resposta, os grupos armados como o Hamas e o Jihad Islâmica afirmam que continuam resistindo, fazendo emboscadas, disparando morteiros e lançando foguetes antitanque contra as forças israelenses. Agora, na segunda-feira, Israel anunciou que ampliou uma zona humanitária dentro de Gaza e prometeu permitir a entrada de mais barracas, materiais de abrigo, alimentos, água e suprimentos médicos. O exército disse que suas forças vão continuar atuando para alcançar os objetivos da guerra, que incluem desmantelar o Hamas e garantir o retorno dos reféns que foram capturados. No entanto, tanto autoridades palestinas quanto representantes das Nações Unidas insistem que, na prática, não há áreas seguras dentro de Gaza. O território, que abriga mais de 2,1 milhões de pessoas, já está amplamente devastado por conta da intensidade dos ataques. Agora, no campo da diplomacia, gente, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, falou que novas sanções contra colonos israelenses envolvidos em atos de violência na Cisjordânia podem estar a caminho. Ele disse isso durante o Fórum da Paz de Paris e deixou claro que a França teve um papel importante na criação desse regime de sanções na União Europeia, que já foi ativado 2 vezes. Segundo Barrot, é possível que seja acionado de novo em breve. Agora, por que isso é tão importante? Bom, gente, porque, segundo ele, essas ações dos colonos, junto com a expansão dos assentamentos, são ilegais e precisam parar. Ele acredita que isso seria bom não só para a região, mas também para a própria segurança de Israel. A questão dos assentamentos na Cisjordânia já vem causando tensão há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, em abril de 2024, a União Europeia decidiu aplicar sanções contra 4 pessoas e 2 organizações israelenses. Essas medidas incluiriam congelamento de bens na Europa e proibição de viagens. Tudo isso é para tentar pressionar Israel a controlar a violência dos colonos contra civis palestinos. E não é só a Europa que está de olho nessa situação, gente. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden também tomou uma atitude firme em fevereiro de 2024. Ele assinou uma ordem executiva impondo sanções contra indivíduos envolvidos em ataques de colonos. Essas sanções incluem bloqueio de bens nos Estados Unidos e proibição de entrada no país, algo que não tinha acontecido antes em relação a esse tema.
Para que vocês entendam, essa questão dos assentamentos surgiu após a expansão israelense, logo após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. O direito internacional considera esses assentamentos ilegais, porque eles impõem população israelense em um território que não pertence a Israel. E, é claro, acaba criando barreiras para a implementação da solução de dois estados, o que apenas contribui para aumentar as tensões entre israelenses e palestinos. A posição da França, como o Barrot deixou claro, vai na mesma linha de outros países que querem pressionar Israel a parar com essa expansão e com os episódios de violência que vêm junto com ela. Mas para que essas novas sanções sejam aprovadas, a União Europeia precisa que todos os seus membros estejam de acordo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.